Muito obrigada, professora Gina. Para mim é um motivo de muita honra estar de volta aqui na Unifor, a universidade que nos acolheu há 2 anos atrás, num congresso nacional do Direito Urbanístico, do IBDU, enquanto eu estava ali presidente, aliás, há 4 anos, 2015. Cidade essa que também me remonta a memórias familiares de muito afeto e que tenho grandes amigos e, portanto, uma grande afeição que eu nutro pelo Ceará e, em particular, por Fortaleza. Para mim é motivo de sempre muita satisfação retornar aqui. E antes de começar a minha fala, eu gostaria de fazer uma doação à biblioteca sobre cidade sustentável, um livro que acabou de sair pela editora da PUC, junto com a editora Loyola, em parceria, e é fruto de um dos eventos do meu grupo de pesquisa Meio Ambiente Urbano. A cada 2 anos a gente faz um evento Cidade Sustentável, já houve Cidade Resiliente, Cidade Produtiva e Cidade Inteligente. Então, isso aqui é fruto das palestras, é uma reflexão bastante estratégica que foge ao lugar comum, meio ambiente natural, e, portanto, talvez a fruto para algumas provocações. Eu, então, faço aqui para a doutora Gina, para que ela possa fazer o encaminhamento à biblioteca e, quem sabe, estimular algumas leituras aí, algumas reflexões. Espero que possa ser de utilidade aos senhores e senhoras. Muito obrigada. Bom, então, bom dia a todos e todas. E vou aqui expor, é um tema... Eu trabalho com isso há 30 anos, gente. Então, o volume de coisas que eu gosto de falar, e vocês vão perceber o tanto que eu tenho paixão por essa temática das questões urbanas, é sempre muito difícil escolher o alinhamento na qual eu devo falar. De qualquer forma, a provocação trazida, né, de eixo temático, é tentar entender qual é o papel do direito urbanístico no século XXI. E aí eu poderia falar um juridiquês daqueles bem rasgados, né, de forma que ficasse bastante desinteressante. De toda forma, eu também acho importante trazer dentro dessa provocação temática alguma conexão com a realidade de todos e todas que estão aqui hoje, né? Então, eu vou me permitir, num primeiro momento, fazer uma abordagem sobre o direito urbanístico propriamente dito e, quem sabe, ter a felicidade de fazer essa conexão com a vida de todos e todas que estão aqui presentes. Norma urbanística sempre existiu. Esse é um ponto. Norma urbanística sempre existiu. Por quê? Porque desde que começou a existir cidades, e datam aí, talvez, alguns estudos, 5.000 anos, precisou haver regramentos dessa forma de organização no território. Dando algum salto, na Roma Antiga, até em função do adensamento da cidade, porque virou a cidade mais importante do mundo naquele momento, e de um grande incêndio, que talvez os senhores tenham tido notícias históricas, que houve um grande incêndio em Roma, porque as construções não eram de tijolo, não eram de concreto, não existia, eram muitas vezes de madeira, de pedras e tal, houve um grande incêndio, e ela foi reconstruída. E várias normas urbanísticas surgiram. Assim, recuos, isolamento, insolação, vias principais, secundárias, quadras, é tudo daquela época. Ou seja, nós não inventamos quase nada depois daquilo, né? Nós estamos pouco criativos, vamos dizer assim, porque isso foi inventado lá em Roma. Dado um salto histórico para isso, no século XVIII, quando vem o Estado de Direito, né, começando com França e depois Estados Unidos se alastrando, o ideário de que o Estado se submete ao direito que elabora, que é isso que faz a inversão no século XVIII. E, com isso, ao deixar e sair do modelo monárquico e ir para o Estado de Direito, isso aí abre largas portas também, vamos escolher algumas coisas para falar, né, mas junto ao Estado liberal, a Revolução Industrial ela tem aí a sua eclosão absoluta, e com aí um fenômeno. O fenômeno, ou seja, um fenômeno sociológico e antropológico, né, que foi não previsto, que ele, por ser fenômeno, foi espontâneo e absolutamente irreversível, que foi o fenômeno da urbanização. Então, com a Revolução Industrial, houve um processo de urbanização. Migração campo e cidade, pela alteração do modelo de produção, periferização, eu estou falando do século XVIII, capitais europeias. E aí, com isso, aquele Estado mínimo liberal que estava se apresentando, vê
as cidades sendo inchadas por essa população que migra, fica periférica em volta das indústrias. E vamos lembrar que, naquela época, não existia sequer qualquer hipótese de Estado social. Gente, o Estado estava tirando seu time de campo, falando, não é para, então, leitura burguesa ou capitalista, façam o que quiser. Né? Então, o primado da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, era assim, igualdade. Então, todos são iguais perante a lei, o que criou grandes desigualdades. Né? A liberdade era a liberdade econômica. E a fraternidade é virem-se entre vocês. O Estado não tem nada a ver com isso. Em algumas décadas, o que aconteceu foram fissuras profundas. Crimes famélicos eram cometidos, as pessoas de todas as idades e condições trabalhavam sem qualquer condição, a cidade foi ficando muito suja, não sei se alguém leu aquele livro O Perfume. O filme não presta muito, mas o livro é maravilhoso. Quem viu o filme e já achou bom, o livro é um negócio absurdamente bom, porque retrata Paris do século XIX e o cheiro fétido que tinha na cidade. Quem não sabe, não viu, não leu, já ouviu falar dos Miseráveis, de Victor Hugo. O que é essa obra clássica, Os Miseráveis, se não o estado famélico e miserável da população vulnerável de Paris e da França no século XIX, justamente pelo processo da Revolução Industrial, da periferização, da urbanização precária e da falta de acesso a qualquer possibilidade de dignidade. O que a gente vê nos Miseráveis, a gente vê hoje ainda, infelizmente, nas cidades gigantescas do hemisfério sul do planeta, inclusive o Brasil. Não só, mas inclusive. Né? Então... Pois é, que tem o processo da urbanização como algo descontrolado. Só que lá no século XIX, os estados europeus resolveram fazer intervenções, porque foi um fenômeno. E resolveram fazer umas intervenções dramáticas naquelas cidades e tascar o quê? O planejamento urbano. O planejamento urbano ele veio como uma política de Estado. A Alemanha, em 1856, me falha a memória, resgata lá de Roma o Instituto da Desapropriação. Fala, precisamos resolver alguma coisa aqui. Porque a propriedade privada, ela vigeu de forma absoluta, né? Eu tenho propriedade, eu posso tudo dentro dela. E aí, lá no século XIX, falou, não. O Estado talvez tenha um interesse maior na tua propriedade e você vai ter que ceder. E aí, abre vias, faz praças, entende melhor, faz planos. Lá em Paris foi feito um plano de... Eles chamam arrondissement, parece um espiral, um caracol, foi feito lá. Exatamente, foi feito como se fosse um caracol, porque a cidade cresceria e tal. Veja, intervenções dramáticas foram feitas, entendendo que havia essa urbanização, que o Estado, então, vai realmente precisar fazer intervenções. Ele sai da sua postura de Estado mínimo e começa a fazer políticas públicas. Então, tudo bem, a iluminação, mas começa a ter legislação trabalhista nessa época, os sindicatos aparecem, começa a fazer uma legislação trabalhista, começa a vir o zoneamento, começa a se entender melhor a questão do saneamento, como é que se faz direito da propriedade e tudo mais. Estou falando de século XIX, gente. No Brasil, essa história vai chegar, quando entra a República, na virada do século XVIII para XIX para XX, porque o Brasil queria entrar nessa história de ser famoso internacionalmente. Né? Não sabia bem como, tinha se libertado ali de Portugal no sentido de colônia-metrópole. Em 1891 vem a Constituição Republicana, falou, opa, queremos entrar nesse cenário. Rio de Janeiro era a capital do Estado, mas uma capital que tinha como mote, no começo do século XX, a cidade da morte. Por quê? Porque não tinha saneamento nenhum, muita várzea, ocupação, e os ricos morriam. Morriam ali porque não havia saneamento. Era um negócio horroroso. Né? E aí, com a Europa bombando com as suas cidades lindíssimas, por causa daqueles planejamentos, e começaram a importar uns urbanistas de lá, falar, façam coisas aqui. Né? Isso aconteceu em São Paulo e no Rio. E aí, por exemplo, em São Paulo, que tinha um lugar lá que também os ricos tiveram que abandonar depois, mas fizeram lá um planejamento que era imitação de Champs-Élysées, que por acaso chama Campos Elíseos em São Paulo. Entendeu? Você vê a imaginação do negócio. Né? E lá eles ficaram. E esses urbanistas, quando foram para o Rio, e aí eu vou contar um fatinho histórico, não sei se vocês sabem, e depois vocês vão entender por que eu estou falando um tanto de história. Quando queriam entrar, e a cidade era a cidade da morte,
resolveram, então, esses urbanistas fazer, vamos fazer uma coisa bacana aqui, para vocês venderem o Rio de Janeiro para a comunidade internacional e falar, olha, nós somos os caras, aqui é tudo de bom, hein? Venham para cá. Teve um concurso, estou falando resumidamente uma fase histórica, não estou falando de um ano, né, gente? Um concurso para substituir o tema Cidade da Morte. Foi aí que veio Cidade Maravilhosa, porque houve um concurso para isso, para ficar no mantra Cidade Maravilhosa e tal, não sei o que lá. Outra coisa que aconteceu foi tirar todo mundo que era feio, pobre, etc., ali daquela história e jogar para fora, sem qualquer planejamento. Porque escolheram ali um lugar bonito, aquele cenário cartão postal. Quando alguém me diz, e desculpe os amantes do Rio de Janeiro, fala assim, nossa, o Rio é uma cidade linda. Eu falo, Rio é uma cidade horrorosa. O que tem de lindo lá, Deus que fez. Que sempre mostra um morro, pôr do sol, o mar. Aquilo lá não é obra do homem. Né? Então, assim, o ser humano está fazendo muita força para estragar tudo aquilo ali. E aí pegaram aquele melhor cenário e arrancaram as pessoas de lá. E o que elas fizeram? Tiveram que se virar, porque não teve um plano B para essas pessoas. Eles fizeram duas coisas. Ou elas foram para trás do morro, ou elas subiram o morro. Lá em cima do morro, tinha uma coisa que eram uns pequenos hospitais dos soldados que voltaram das guerras de Canudos, que voltaram como heróis de guerra. E eles vieram estraçalhados. E para eles não ficarem naquelas áreas contaminadas, sem saneamento, como eram heróis de guerra, fizeram ali em cima do morro uns pequenos hospitais. E eles vieram acabados também porque eles andavam ali se arrastando, não é? Por Canudos ali, que eles ficavam aquelas formas de andar, como que fala assim, se arrastando que nem cobrinha. E a gramínea que tinha lá machucava muito. Eles vieram, essa gramínea chamava favela. Então, quando eles voltaram de Canudos, eles eram considerados os soldados da favela, por causa dessas graminhas que arranharam demais e eles ficaram lá em cima. Então, quando esse povo foi expulso, eles foram ficar lá com os soldados da favela. Né? E aí é a origem dessa questão, mas o Estado não estava preocupado, eles se arranjaram onde ficar. E aí fizeram lá o Copacabana Palace, muitas festas internacionais. Se você pegar a década de 20, 30 no Rio de Janeiro, né, Copa de Ouro, não sei o quê, e começaram a trazer os estrangeiros, dizendo, olha, aqui é tudo de bom. Né? E esqueceram que aquilo existia. Vamos dar uma pulada de décadas. Não é? Então, quando você tenta resolver a Cracolândia, em São Paulo, que é agora a nova Campos Elíseos, que tiveram que abandonar porque não tinha saneamento, e aí eles fundaram um bairro chamado Higienópolis, Cidade da Saúde, que é logo ali em cima, porque os médicos falaram, morem num lugar inclinado e alto, para nunca mais ter problema de saneamento. Olha raciocínio interessante. E houve um código de saneamento em seguida em São Paulo, proibindo o cortiço. Não é fantástico? A lei pode tudo, né, gente? É proibido ser pobre. Uma pessoa mora no cortiço porque ela quer uma opção de vida, a qualidade de vida dela. Então, a lei é um negócio meio maluco, se a gente for pensar. E aí, essas cidades, tanto Rio quanto São Paulo, e aí vamos chegar aqui, vivem, historicamente, cronicamente, uma relação de indisposição, seja com a Cracolândia, sejam com os morros do Rio de Janeiro, né, por absoluta falta de vontade político secular. Secular. E aí, o que eu tenho de notícia para dar para vocês é que pode piorar muito. Porque a gente sempre acha que está na pior situação. Não, gente. Pode piorar muito. E aí vamos chegar aqui na nossa conversa, dito esse cenário histórico. No direito urbanístico, até 88, todas essas normas urbanísticas, elas eram feitas para organização do território. Código de posturas, lei de zoneamento, se alguém lembra. Era isso que tinha. Se você chegava numa prefeitura, o que tem lá? Zoneamento, qual é o tipo de serviço e uso, e o código de postura. Você pode construir quantos metros, tem que ter recuo, aquela história e tal. Muito bem. Quando vem a Constituição de 88, é uma absoluta revolução de valores o que acontece ali dentro daquela Constituição. É maravilhosa, gente. Não se iludam se alguém disser que não é bom. É maravilhoso o que tem lá de política urbana. O artigo 182 da Constituição Federal fala que a política urbana deve primar pelo desenvolvimento. Desenvolvimento não é crescimento quantitativo nem econômico. Está escrito lá que o desenvolvimento é para o bem-estar dos habitantes. Ou seja, política urbana que agrava o mal-estar, ela é inconstitucional. Então, foi visto ali na Constituição de 88, nesse artigo 182, que traz justamente esse alinhamento
fala, a cidade é um todo. Tem função social da cidade. Qual é a função social da cidade? Cada cidade vai decidir, em função de tudo isso que já foi dito aqui. Da identidade dessa cidade, das comunidades, dos valores que essa cidade tem. Quando a gente não se identifica com o lugar, qualquer um, pensem em vocês. Quando vocês não têm nenhuma identidade com o lugar, em geral, tem duas posturas. Se você tem um padrão cívico um pouco mais elevado, vai te despertar alguma curiosidade, misturada com alguma indiferença, é um entretenimento. Oh, que diferente é Tóquio. Ah, interessante, não gostaria de ir a Tóquio. Mas você não vai ficar jogando pedra naquelas iluminações todas. Então, se você tem um padrão cívico um pouco melhor, te causa curiosidade, você pode se interessar ou você vai ser indiferente. Se você não tem um padrão cívico, e eu estou falando cívico é cultural, hein, gente? Eu estou falando de estrutural. Se você não tem, o que você faz? Você não reconhece no outro qualquer forma de respeito, porque aquilo não é nada para você. E aí você agride, ou você destrói, porque você não se identifica com aquilo. Então, quando vem alguém da periferia, que viveu do lado do esgoto a vida inteira, que não é visto por ninguém, que tem uma escola de violência, dentro e fora de casa, na escola lá, quando ele não tem material, que o professor e a professora ganham mal, que não conseguem se atualizar, chegam lá num grau de estresse absurdo, não é? Quando todas as violências são cometidas. Aí um dia ele pega um transporte público na rabeira dele, porque não tem dinheiro para nada, e ele vem parar numa praça que tem um monumento. Aquele monumento significa alguma coisa para ele, gente? Como fala para mim? Aí ele está pichando, ele está agredindo. Não, ele não tem a menor ideia do que significa aquilo. O que é aquele monte de bronze? Ah, ele está sujando o bronze. Gente, ele não sabe o que é bronze. Ele não sabe a diferença. O que está naquele... Eu tive algumas funcionárias, e várias das pessoas daqui têm funcionários domésticos, é uma praxe no Brasil e tal, enfim. E tudo que ela arrumava em casa, ela punha na diagonal. Era interessantíssimo. A toalhinha ficava na diagonal, o tapete ficava na diagonal, porque em algum lugar ela achou que aquilo era chique, ela estava tentando me contentar. E aquilo, de alguma forma, me irritava profundamente, porque estava tudo desalinhado, eu tentava organizar, e ela, no dia seguinte, ela fazia questão de colocar tudo em ordem de novo. Ela punha tudo diagonal, né? Porque é a identidade dela tentar trazer. O que eu estou querendo dizer com essas pequenas coisas? Quanto mais cada segmento de uma cidade viver encapsulado, não vai conseguir reconhecer no outro, minimamente, uma relação de cidadania. E é nós construirmos cidades muradas, prédios murados, pessoas longe, ou os conjuntos habitacionais absolutamente decrépitos, que não comunicam com a cidade, nós estamos criando fissuras sociais profundas, cidades de violência. Nós temos cidades desiguais e violentas e degradadas, não é obra do acaso, são escolhas. Não pensem que é aleatório. Alguém está ganhando muito dinheiro com isto. Então, dinheiro é o valor que nós vamos escolher nessa cidade? Tudo bem, está todo mundo ciente disso? Beleza, vamos lá, cada um que se vire. Se é esse o valor da cidade. Porque tudo o dinheiro vai comprar. Vai comprar a tua paz? Então tá aqui, vai custar caro. Teve uma situação em São Paulo, há vários anos atrás, que queriam construir, antes lá de Catar, daqueles países do Emirado Árabe, a respeito daqueles prédios imensos, iam construir naquela oportunidade o maior prédio do mundo em São Paulo. Estava sendo anunciado assim. E aí escolheram um lugar para fazer, chamado bairro do Pari. O Pari é logo depois da zona cerealista, Parque Dom Pedro, de alguma forma depois da Praça da República, que tem uma imigração italiana, de classe média baixa, e, portanto, eu estou falando de quê? De famílias, de mamas, de gente que põe cadeira na calçada, de crianças que brincam com bicicletas, de comunidades que se juntam para fazer macarrão, aquela coisa típica italiana. E é um bairro dessa essência. E aí, justamente porque lá não tinha uso de outorga onerosa, tinha um estoque, um potencial imenso, o mercado viu, vamos lá construir o maior prédio do mundo. Aí,
fizeram audiência pública sobre isso, para inaugurar o procedimento ali e tal, para dizer que tinha gestão democrática, porque muitas vezes é fake news a gestão democrática, né, gente? Lá no Maxud Plaza, na Avenida Paulista, em horário de trabalho. Isso é fake news. Isso aí é uma audiência fake. Ela é nula do começo ao fim. Tá certo? Mas começou lá. E é claro que houve manifestação, alguns líderes foram, o Ministério Público foi, ela foi anulada. Aí os empreendedores entenderam que tinham que fazer audiência pública lá no Paris. Era lá o lugar. Tinha que arranjar um lugar lá, uma escola pública, o saguão da igreja, o Rotary, sei lá, o que tivesse por ali, e oferecer para fazer audiência pública. Quando foi feita lá, a população, então, se sentiu convidada a ir, porque tem uma relação de identidade, gente. Como é que vocês querem que alguém da periferia, ou uma pessoa, né, um grupo, uma comunidade tradicional, vá participar da gestão democrática num deslocamento territorial e em ambientes da qual ela se sente constrangida e não sabe nem o que ela pode falar, o que ela tem que vestir, ou que horas ela chega, com quem deixa as crianças, se pode levar filho, a minha mãe está doente. Porque são questões da vida real. Como é que ela vai ser cidadã, a pessoa, se o poder público não dá condições dela exercer essa cidadania? Né? Enfim, foi lá, houve um quebra-pau danado, mas foi tão grande que os empreendedores fugiram, não construíram o prédio. Porque ia acabar com toda aquela questão da vida, da comunidade, etc., que era caro para eles. Aquilo dá sentido à vida. Já estou falando bastante. O que eu quero dizer com essa questão do direito urbanístico, que eu dei esses saltos todos, é que o direito urbanístico contemporâneo atual brasileiro não tem problema com a legislação. A Constituição, junto com o artigo 3º, principalmente o inciso 3º, que fala lá qual é o objetivo do Estado brasileiro republicano democrático. Fala que um dos objetivos, um dos primados da República é a redução das desigualdades sociais e regionais. Está lá no artigo 3º. Não dá para mudar isso por PEC. Só para avisar, porque tem um bando de PEC lá rolando, inclusive para acabar com o 182, a PEC 80, para quem quiser saber e falar não lá, vai ajudar. Enfim, então, se você pega a redução das desigualdades sociais e regionais, por que eu tenho que pensar nisso quando eu falo em cidade? Porque 84% dos brasileiros moram em cidades. E se eu tenho que falar em realização de Estado social, eu tenho que falar em equilíbrio das cidades. Senão, essa conversa é uma conversa para louco. Então, se eu coloco o artigo 3º, inciso 3º, se eu trago que as cidades elas têm que cumprir sua função social com vistas ao bem-estar dos habitantes, e as cidades, a própria Constituição, ela assume que a nossa sociedade é desigual, se coloca como um parâmetro da República a redução das desigualdades, veja, o Estado brasileiro vigente assume que é desigual e que tem que combater. E isso está nas cidades. E quem é que pode fazer isso? A população. A população tem que se manifestar. E o Estatuto da Cidade é tão pródigo, é tão interessante, que ele avança, é a lei mais democrática do país. Porque, além de ter, na Constituição, as iniciativas populares no ambiente legislativo, iniciativa de lei, plebiscito, referendo, não é isso? O Estatuto da Cidade traz que a população pode iniciar no Poder Executivo iniciativa de projeto, programa e plano. Então, além das iniciativas no Legislativo, a gestão democrática traz que a população pode iniciar tudo isso no Executivo. Olha só a força política que é isso. Não é? Essa participação. Então, para começar a arrematar minha fala, o que nós temos hoje em dia? Que o Estado, e aí amplo senso, União, Estados e municípios, mas aqui estamos falando muito mais do município, que o município ele tem que ser gestor, ele não é detentor da decisão política. Isso está no alinhamento, né, normativo e jurídico que é trazido para as questões urbanas. É um Estado gestor das vontades. E quem faz parte dessas vontades? De maneira agrupada, não só os cidadãos, defendendo as suas vontades absolutamente dignas e normais,
de cidadania, de habitabilidade, de acesso aos serviços, né, em todas as suas categorias, e também os empreendedores. O Estatuto da Cidade, ele traz vários instrumentos para os empreendedores participarem dessa conversa. Está tudo certo com isso, mas o Estado é o gestor, e ele tem que ouvir isto e equalizar o interesse público, como já foi dito aqui anteriormente, primário, que é o da coletividade, equilibrar a entrada do capital e a vontade dos empreendedores com aquilo que é importante para todo mundo. Vai fazer alargamento da via? Bom, eu vou estar solapando ali uma paisagem histórica. Por que não respeitar? Qual é o problema em respeitar? Qual é o problema em manter ali, por exemplo, um exemplo aleatório, uma paisagem histórica que traz memória para tanta gente? Não é isso que faz sentido para a vida da gente? Aquilo que não tem preço? Já dizia o cartão de crédito. Não é isso? O que mais vale na vida é aquilo que a gente não compra. É a hora que você olha para uma paisagem e fala, nossa, isso aqui é lindo mesmo, né? Eu já passei tantos momentos importantes na minha vida aqui. Ou quando você passa numa rua ou num lugar que você vê aquela árvore florida e você fala, nossa, isso é lindo, não, essa rua é tão bonita. Ou quando você vê uma borboleta, uns passarinhos, não é? Ou quando você sente um vento, não é? Ou quando você vê a fachada de uma casa que te remete à infância. Ou assim sucessivamente, cada um guarda na memória os teus afetos, né, de vida. Essa memória afetiva é que faz com que a gente se vincule e se respeite, e respeite o outro, porque se tem um outro que está cuidando da árvore e você não conhece a pessoa, você naturalmente vai ter simpatia pela pessoa. Não é assim? Ou alguém que está tirando foto na paisagem que você também gosta, e você fala, se quiser eu tiro para vocês a foto, não é assim? Essa é a comunicação informal e que vai fazendo da gente um processo de humanização, de olhar para o outro e não ver o inimigo e potencial. Mas é uma escolha. E cada um daqui vai ter que escolher se quer viver na cidade em que todos somos inimigos e potenciais e chegamos em casa e fechamos a janela e não quer saber que a cidade existe. E pensa 1000 vezes antes de sair, eu não vou sair hoje à noite. Ai, minha amiga e meu amigo que me desculpa, mas não vou lá. Não é que você não gosta do amigo, você não quer enfrentar a cidade. Ela não te acolhe. Se é isso que vocês querem, é uma escolha. Mas eu quero dizer para os senhores que há escolha, e a escolha parte de cada um de nós. Muito obrigada. Parabéns, professora Daniela, pela sua excelente exposição e por esse passear nos séculos e até levar a necessidade de reflexão sobre que cidade a gente quer. Se a gente quer aquele viés do Hobbes, o homem, o inimigo, ele falava que ele era um grande covarde, porque ele tinha medo de tudo, né? Ele dizia, eu e o terror somos irmãos gêmeos. Infelizmente, na cidade de Fortaleza, a gente tem essa impressão, e a gente vai ver alguns dados, que cidade violenta, cidade de enfrentamento, faz com que a gente realmente não exerça o princípio da alteridade. Professora, muito obrigada por sua reflexão. De imediato, eu passo a palavra à professora Lucila Maria de Aquino Cabral, advogada e procuradora do município de Fortaleza, também doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, com trabalhos na esfera do desenvolvimento local. Obrigada também por sua presença, professora Lucila, que também vai trazer não só teoria, mas teoria e prática para esse evento de tamanha magnitude. A professora conta com 20 minutos também para a sua exposição. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui novamente nesta casa que me acolhe de maneira tão carinhosa todas as vezes que eu venho aqui. E eu me sinto assim muito feliz de estar compartilhando essa mesa. Agora está melhor. Com a professora Daniela Libório, uma pessoa por quem eu tenho muita admiração. Conheci o trabalho dela, mas não a conhecia pessoalmente.
E é muito bom a gente florescer, ver florescer o direito urbanístico, que para nós que trabalhamos nesta área, eu sou procuradora do município, estou vendo aqui algumas colegas, trabalhamos na área urbanística e ambiental, às vezes temos uma visão um pouco diferente do que as pessoas enxergam do lado de fora, né? Porque como tudo na vida, tudo tem dois lados. E não necessariamente não é diferente com as questões urbanísticas, que, querendo ou não, como tudo na vida, também são permeadas pelas questões políticas. E isso é algo que as pessoas muitas vezes não atinam, né? Como a professora falou, nós temos escolhas. E houve uma escolha em algum momento do nosso país que, eu diria, transformou as cidades, e elas estão como estão hoje por motivo dessas escolhas, né? Escolhas políticas, é certo. E eu não me refiro a escolhas políticas municipais, eu me refiro a uma escolha política mais ampla, porque, na realidade, isso vem num contexto de um processo de neoliberalismo que não alcança só os países, alcança principalmente e diretamente a vida das pessoas, né? Então, assim, voltando aqui um pouquinho para a minha apresentação, a gente termina perguntando, essa pergunta é muito recorrente dentro do direito urbanístico: que tipo de cidade nós queremos? Parece ser uma pergunta simples e retórica, mas não é. É uma pergunta extremamente complexa, não é? Porque que tipo de cidade nós queremos está atrelada a uma série de questões que, às vezes, implícitas, não são percebidas. E eu aqui me refiro especificamente à questão do planejamento urbano e do uso dos instrumentos urbanísticos, que em algum momento aqui foi dito que o município de Fortaleza não faz uso desses instrumentos. E eu diria que, lamentavelmente, quase todas as cidades brasileiras não possuem legislação, por exemplo, sobre edificação compulsória, IPTU progressivo. Uma pesquisa recente que eu fiz, recente há um ano, mais ou menos, eu localizei apenas 7 cidades no país com legislação sobre IPTU progressivo. Até me surpreendi, porque Teresina está no rol delas. Não sei como está funcionando, mas apenas 7, ou seja, nós temos um país com mais de 5.000 municípios. Aí você pega desse universo 7 que tem uma legislação que trata de IPTU progressivo. Então, assim, isso não deixa de ser um descumprimento do que está dito lá no artigo 182 da Constituição, que eu coloquei aí apenas para destacar para vocês. O que o artigo 182 diz, né? A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes. Também é um artigo, eu diria que o artigo 182 é uma redação bastante completa. Eu acho que, se isso fosse praticado, nós todos teríamos uma condição de vida muito melhor. Mas não tem para passar aí, não? Ah, tá. Mas, infelizmente, as coisas não funcionam como deveriam, né? De toda sorte, eu acho que a gente precisa também fazer uma interpretação, considerando que a Constituição é um texto uno, não é? A gente precisa também se lembrar do que está dito lá no artigo 3º da Constituição, quando ela fala em desenvolvimento nacional, e não fala em sustentabilidade, mas fala em desenvolvimento nacional. E aí, no caso, assim, eu entendo que este desenvolvimento está diretamente relacionado com as questões da cidade. Ou seja, não é possível que você pense um desenvolvimento para as cidades sem pensar também a questão da sustentabilidade dessas cidades. E aí nós vamos ter... o que a gente entende por sustentabilidade? Bom, a gente pode pensar simplesmente na questão do princípio do desenvolvimento sustentável,
E a gente pode pensar também no que está dito lá no Estatuto da Cidade, que diz que as cidades sustentáveis são aquelas que propiciam moradia, terra, habitação, saúde e tal, para os seus habitantes, né? Eu acho que, na realidade, o Estatuto apenas detalhou o que seria essa sustentabilidade. E essas questões a gente não pode perder de vista. E aí, voltando à questão de que cidade nós queremos, com base nesses temas que foram colocados aí, eu coloquei aqui alguns modelos de cidade, para que a gente pense as cidades que nós não temos aqui, alguns modelos que nós temos fora, para que a gente faça aqui uma breve reflexão, né? Isso aqui é um exemplo da Praça Maior em Madrid, aqui em Estocolmo, aqui Paraisópolis, aqui Brasília. Então, assim, são exemplos chocantes de cidade. Por que a gente não consegue ter uma cidade que produza e que promova bem-estar para os seus habitantes? Não está lá na Constituição? No entanto, nós não temos essa cidade, né? E não temos por quê? Isso não é uma questão simples, isso não é uma questão retórica, isso não é algo fácil de ser resolvido, porque são questões que perpassam por muitos problemas, e eu diria que fundamentalmente de ordem política, né? E então, assim, o que nós poderíamos fazer para dar efetividade às normas constitucionais? Afinal de contas, a nossa Constituição determina a construção dessas cidades sustentáveis, né? E também determina a melhoria da qualidade de vida dos habitantes, determina que a política urbana seja executada pelos municípios e mais uma série de outras coisas. Então, na minha visão, a solução passaria pela implementação dessas políticas públicas e pela aplicação dos instrumentos de gestão participativa. Tá certo? E qual seria o objetivo de tudo isso? Tudo isso teria o objetivo de atender também o que está dito na Constituição. A redução das desigualdades está lá muito claro, no artigo 3º. O fundamento é a própria Constituição, né? E eu diria que a nossa dificuldade residiria em quê? Em tentar compatibilizar essa perspectiva econômica. Porque, por um lado, nós temos um crescimento econômico e um desenvolvimento humano. Isso é um binômio muito complexo e muito difícil de você consensualizar, né? E, inclusive porque as pessoas confundem muito, acham que crescimento econômico necessariamente vai gerar benefício e melhoria na vida das pessoas, e nós sabemos que existe uma diferença profunda entre essas duas coisas. Então, eu gosto muito de estudar as cidades na perspectiva da dimensão humana, né? Seria, como alguns autores chamam, desenvolvimento em escala humana. O desenvolvimento com foco nas pessoas e não no crescimento econômico. Porque o crescimento econômico ele não vai gerar esse bem-estar que nós procuramos, ele não vai gerar índice de felicidade, ele não vai gerar um IDH melhor, né? Simplesmente porque houve um acréscimo ou um aumento da capacidade produtiva das indústrias, houve um aumento no PIB. Tem alguns estudos que demonstram, estudos feitos na Bolívia, no Chile, alguns países latino-americanos, se chama Sobre a Felicidade. E esse estudo retrata o quê? Exatamente que as populações colocam como índice de felicidade, elas acham mais importante, muitas vezes, ter uma melhoria da sua qualidade de vida do que um crescimento econômico. É um estudo bem interessante. O que é que torna as pessoas felizes dentro da cidade, né? Então, nem sempre você pode entender que esse crescimento econômico que as cidades hoje buscam
e não é ilegítimo essa busca, eu não acho que seja ilegítima, ela é legítima e ela deve acontecer. O grande problema é o Estado tem que regular isso e o Estado precisa, né, atuar de forma bastante firme para que isso não resulte em prejuízo para as pessoas. Essa é a dificuldade, né? Por isso eu fiz questão de destacar aí 3 questões que eu acho fundamental. E a primeira, a função social da propriedade, que, querendo ou não, para mim é um problema básico da ocupação dos espaços urbanos, né? E é um problema básico das cidades, essa questão da propriedade. A defesa do meio ambiente, que, querendo ou não, está relacionada às cidades, você não tem como separar uma coisa da outra, e a redução das desigualdades. Bom, aí a gente volta aqui. Qual é o papel dos municípios nisso tudo? A gente pode pensar sobre várias perspectivas, né? Se você tem uma visão apenas, eu diria, uma visão no nível menor, você vai pensar do ponto de vista puramente, talvez, da legislação, e aí você vai perder o que eu acho que é o enfoque mais importante, que é você compreender as cidades no contexto da globalização, porque é assim que nós vivemos hoje. Nós vivemos no contexto da globalização. E isso tem muitas implicações na nossa vida, né? Então, assim, considerando as atribuições que o município possui hoje lá na Constituição, que eu coloquei aí, apenas para que vocês vejam, e considerando o que está dito lá no Estatuto da Cidade, que destacou de forma bastante peremptória a importância do plano diretor, que eu particularmente entendo, e foi objeto da minha tese, do doutorado, que o plano diretor é um instrumento muito importante, sim, mas ele não deve ser o único a tratar das questões da cidade, né? O próprio Estatuto prevê o plano de desenvolvimento social, econômico e social, que, até onde eu sei, pouquíssimas cidades possuem. Então, assim, existe uma cultura no Brasil de se colocar tudo que diz respeito à cidade dentro do plano diretor. Eu, particularmente, acho isso equivocado. Eu acho que determinadas questões deveriam ser tratadas em instrumentos separados. Mas, enfim, é o que está lá na nossa legislação, não é? O plano diretor vai contemplar uma série de coisas. Acho que houve um avanço considerável com o Estatuto da Cidade, no sentido de obrigar a participação popular, obrigar a realização das audiências públicas, das conferências, a criação dos conselhos, para que as pessoas possam efetivamente participar. Então, o plano diretor hoje ele é visto como um instrumento central desse planejamento urbano. E aí, para mim, a gente tem também uma outra questão relacionada ao próprio planejamento, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas, enfim, para nós, hoje, o plano diretor é o instrumento principal. É uma questão da legislação, está posto lá. Então, façamos o que ela diz, né? Tentar cumprir o que diz o plano diretor. O nosso plano diretor hoje está em processo de revisão, tá certo? E é importante que eu coloquei aí mais adiante, o que é que ele determina, o que é que ele trata sobre a questão da função social da propriedade, e fiz questão de destacar aí essa questão das funções sociais da cidade, porque são duas coisas que, às vezes, podem gerar um pouco de confusão, né? Voltando aí para o artigo 182, quando ele fala das funções sociais da cidade, eu relaciono a melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas com base no que determina o artigo 6º da Constituição, considerando aquele rol de obrigações: saúde, transporte, assistência, habitação. Então, essas questões da função social da cidade estão relacionadas, no meu modo de entender,
ao artigo 6º da Constituição, né? Diferentemente da questão da propriedade urbana e sua função social, que está mais relacionada à questão do espaço da cidade, a divisão dos espaços da cidade, né? Aí eu falei um pouco sobre isso. E aqui a questão do direito à cidade, a perspectiva da globalização, por que eu coloquei que a cidade hoje deve ser vista na perspectiva da globalização? Porque esse processo de globalização, ele, num certo momento, ele exigiu uma decisão política do governo brasileiro no que diz respeito à adoção de algumas práticas. E dentro desse receituário, né, dentro desse modelo que foi acolhido pelo governo brasileiro, houve esse reflexo nas cidades. As cidades, sendo vistas no contexto da globalização, houve uma mudança significativa no papel que elas desempenham, não é, para a economia e do ponto de vista de atração de negócios. Por isso eu coloquei aí a cidade sendo considerada como unidade de negócio. Isso tem uma mudança muito significativa do ponto de vista social, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da comunidade como um todo, porque a preocupação hoje é em construir infraestrutura para que essas cidades possam receber investimentos. Claro que isso tem um reflexo. Tem um reflexo importantíssimo na vida das pessoas, porque isso vai ter uma implicação nas políticas públicas. Isso vai modificar, muitas vezes, o pensamento do gestor, por melhor que ele queira parecer, ele terá que conciliar esses interesses, né? E nem sempre esse interesse vai coincidir com o interesse da sociedade. Então, nós temos aí um desafio, que é a questão do planejamento urbano e da gestão democrática, que dificulta um pouco essa solução. E, nessa perspectiva, eu coloquei aí como mudanças necessárias para a sociedade, algumas coisas que já estão previstas aí na lei, no Estatuto da Cidade, que seria a gestão democrática da cidade, a gestão do ponto de vista mesmo de administração, tá certo? De compartilhamento de decisões, de compartilhamento na construção das políticas, a importância também do controle social por meio dos conselhos, onde nós temos hoje um problema seríssimo de assimetria de informações, que eu considero, porque muitas vezes a pessoa que está ali naquele conselho, ela não tem a dimensão nem das informações, nem do tema propriamente tratado, porque vocês sabem que a composição desses conselhos ela é mista, né? São várias entidades, várias associações, e muitas vezes, tal como acontece nos conselhos de meio ambiente, muitas vezes o cidadão comum que chega ali, ele não tem informação suficiente para determinar ali o que está acontecendo. Então, uma outra questão que perpassa tudo isso é a superação da ideologia do planejamento, né? Porque, como eu falei antes para vocês, toda essa questão urbanística tem um viés político, que vai interferir diretamente nas políticas públicas e nas decisões relacionadas à gestão, tá certo? Então, a importância do plano diretor, da construção do plano diretor, é nesse sentido. E eu já vou aqui concluir, porque meu tempo realmente está esgotado. Então, assim, eu trouxe aí apenas uma sugestão, uma conclusão a título de sugestão, que a cidade deve ser vista como espaço produtivo e promotora das transformações das estruturas socioeconômicas, mas que essa transformação ela pressupõe ampla participação dos cidadãos, né, na transformação da realidade da cidade, sob pena da gente criar uma cidade muito desinteressante, uma cidade não acolhedora, uma cidade que realmente não atende os interesses da população. Então, é isso, e eu agradeço bastante a vocês. Obrigada.
Eu passo de imediato a palavra à mestranda Érica Valente, que também é membro da Comissão de Políticas Urbanas e Direito Urbanístico da OAB e também servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, mas, sobretudo, membro do nosso grupo de pesquisa de Relações Econômicas, Políticas, Jurídicas e Ambientais na América Latina. Érica, seja bem-vinda também a esse painel. Obrigada. Primeiramente, bom dia. É uma satisfação grande estar aqui nessa mesa maravilhosa com a professora Daniela, professora... Eu falo professora porque também fui aluna da professora Lucila e também da professora Gina. Aqui na Unifor, que já é minha casa há muito tempo, desde 2005 que eu estou aqui, me graduei. Hoje sou mestranda aqui na Unifor e a cada dia que passa eu vejo como nós conseguimos agregar mais conhecimento, né? É incrível. Bom, de início, eu pensei em trazer um aspecto mais prático, certo, para a minha fala, até porque as professoras que me anteciparam já trouxeram um arcabouço muito grandioso, histórico, normativo, né, desde o artigo 6º, né, dos direitos sociais, até a previsão do plano diretor, quando a cidade ela possui mais de 20 mil habitantes, né, quando é o requisito para que tenha. E aí eu me pergunto, como garantir esse patamar mínimo civilizatório? É só ter saúde? É só ter educação? É só ter moradia, transporte? Não é só dar um carro, colocar um ônibus, tem que ser tudo de uma forma adequada, sempre escutando também a população. E aqui eu penso que em dar um outro enfoque, porque nós falamos muito de governo, de Estado, e a gente não pensou um pouco na figura do cidadão. Sim, existe também um conceito de governança, né? Nós somos atores locais para poder também fazer efetivar os nossos direitos. E eu trago até alguns exemplos. Lembrei quando você, professora Daniela, falou sobre patrimônio cultural e a conservação de algumas praças, vamos supor, aqui a gente tem um exemplo da Praça Portugal. De início, iria ter um projeto, iriam dividir a Praça Portugal em 4 esquinas, seriam 4 mini praças, e a população disse não. E eu tive com alguns amigos, em alguns embates, eles diziam, mas aquilo não é uma praça, aquilo é uma rotatória. Só que qualquer pessoa que chega aqui em Fortaleza, se ela está perdida, se falam assim, você está perto da Praça Portugal, a pessoa se sente em paz porque ela sabe mais ou menos onde é que ela está. Né? Ela está na aldeota, no coração da cidade, vamos dizer assim. Né? Então, foi fruto de uma manifestação popular. Algumas pessoas foram para a praça, outras fizeram alguns movimentos de uma forma até um pouco engraçada, pegaram uma cadeira de sol, colocaram e ficaram tomando sol na praça para dizer que ela tinha serventia, e nós conseguimos. A praça está lá, ela tem uma das decorações de Natal, uma árvore de Natal belíssima, né, todos os anos, o que nos dá um sentimento de felicidade, uma certa humanização na cidade. Que, às vezes, eu tenho uma certa sensação que a cidade está se transformando numa selva de pedra. Né? E aí a gente pensa assim, muitos projetos, né, sobre mobilidade estão sendo efetivados, alguns também fruto de manifestações populares, como a primeira ciclofaixa, que foi feita mesmo à mão, na Rua Ana Bilhar, se eu não me engano, né, foi a primeira, e a partir de então, o prefeito também teve um olhar mais detido de poder escutar o anseio da população e começar a colocar ciclofaixas pela cidade. Mas aqui eu faço um contraponto de algo que é um anseio meu, e eu creio de algumas outras pessoas também, já digo por quê. Cadê as árvores dessa cidade? Numa cidade quente como a nossa, às vezes é difícil você pegar um projeto que veio de uma cidade europeia, que deu certo lá, e simplesmente implementar sem estar olhando as condições climáticas e também da parte cultural do povo. Então, eu sinto muito falta de árvores. Eu digo que, de vez em quando eu chego em alguns locais morrendo de calor, eu digo que eu vim da savana. Porque realmente é o sentimento que a gente tem. E uma árvore, podemos pensar só em sombra, mas ela dá uma sensação totalmente diferente, às vezes diminuindo até 8 graus a temperatura, a sensação térmica.
Né? E, assim, algumas obras que foram feitas, vamos supor aqui, como na Wall Soares, não, na Dom Luiz, na Santos Dumont, eu senti falta dessas árvores. Até porque, como é que eu vou andar de bicicleta se eu voltar debaixo de um sol quente e passando calor? Então, fica difícil de conseguirmos efetivamente implementar. Né? Então, eu vejo assim, as árvores como uma necessidade. E eu fiz uma pesquisa sem um aspecto metodológico, sem aspecto metodológico, mas uma pesquisa de opinião, joguei assim, sabe, nas mídias, se as pessoas elas tinham esse anseio pelas árvores, né? E tive 98% de respostas sim, que elas sentiam falta. E após eu perguntei em quais ruas elas gostariam que tivessem árvores, né? E foi incrível como as pessoas participaram. Porque aqui nesse quadrante que tem a Unifor, você vê muito verde. Mas passando a Unifor, você já não vê, você vê só asfalto. Né? Então, assim, esse é um anseio que eu tenho aqui na cidade. É algo que eu vejo que não está sendo posto na sua real significância para a cidade. Até para podemos implementar efetivamente essa mobilidade que tanto queremos. Né? Então, assim, para eu largar o meu carro, eu teria que ter umas condições melhores de poder ir pegar uma bicicleta e ir ao meu trabalho, ir via a universidade, etc. Bom, um outro ponto também que eu queria frisar é o seguinte. Eu já trabalhei na SEUMA, na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, e eu tive um lado dos problemas de Fortaleza. E também, após sair da SEUMA, eu passei a advogar na área de regulatório ambiental. Então, eu consegui ver tanto um lado do cidadão, como também um lado do empresário. E o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver que o plano diretor é muito importante para a cidade. A gente tem que organizar. Quantos milhões existem aqui em Fortaleza? Se nós não organizarmos isso, vira um caos. E mesmo com algumas leis, até pontuo que o Código de Obras e Posturas já necessitava há muito tempo ser revisto, né? Ele data de 81. Então, o plano diretor ele vem realmente já com um pouco de atraso, vamos dizer assim, mas ainda com muita importância, porque nós precisamos disso para ter um ordenamento maior na cidade. Fortaleza cresceu muito, e a gente tem aquele primeiro quadrante da cidade bem organizados, as ruas de Silva Paulé, né? Mas nós não temos dali para adiante, porque Fortaleza tem uma área imensa que nós não andamos com tanta frequência, que existem problemas de saneamento. Né? Então, vem a volta aqui para os direitos sociais. Será que eles estão sendo implementados? Porque se eu não tenho saneamento, eu não tenho saúde. Então, eles são interligados. Um depende do outro, querendo ou não. Bom, então, assim, na minha experiência na SEUMA, eu pude ver vários problemas como os seguintes. As pessoas não queriam conservar o meio ambiente. Eles tinham a ideia de que seria algo inservível. Então, chegavam muitos autos de infração em que a pessoa dizia, tirei a árvore mesmo porque estava sujando minha calçada, ou então, não quero colocar uma estação de tratamento de efluentes porque não necessita. Então, porque será que pode você estar jogando in natura aquela água servida nos rios, nos mananciais? A gente vê até a operação urbana consorciada, né, que aconteceu ali no Riacho Maceió. De início, quando estava feito, estava lindo. Hoje, eu quero saber quem é que consegue passar lá sem tampar o nariz. Já está acontecendo um processo de eutrofização, porque as pessoas não têm essa educação ambiental de não jogarem o seu lixo nos rios. Né? Se a gente for prestar atenção, o animal, o ser humano, é o único ser que polui aquilo que ele bebe. Os outros animais não fazem isso, né? Peixes, anfíbios, eles se alimentam no local, eles se reproduzem em outro. Então, o homem é o único animal que ele se leva à destruição. E a gente está aqui, a gente tem geralmente o ser humano vive, 100 anos, não é? Às vezes, pode ser que lá para frente você não veja o que você está poluindo realmente se degradar totalmente. Né? Mas exatamente por isso que o artigo 225 da Constituição, ele frisa que são para as presentes e futuras gerações, até porque nós queremos que nossos filhos, netos, eles continuem tendo esse ambiente como o nosso que vivemos hoje. E eu tenho algumas situações interessantes que eu tive lá advogando,
que foi também essa parte dos prédios, né? Às vezes as construtoras traziam alguns projetos e eu falava assim, bom, mas você vai colocar um muro de quase 2 metros de altura, como é que você quer segurança? Então, existem alguns conceitos que nós temos que começar a ter, que são os seguintes: nós temos que andar nas ruas. Como é que a gente vai ter segurança? A gente tem que ocupar o espaço público. Andar nas ruas, os prédios murados não dão sensação de segurança. Né? Quando eles têm ou uma cerca viva, ou então são aqueles gradis, que a pessoa pode ver o que tem dentro, isso faz com que impeça a pessoa de pular, e que querer fazer um furto, vamos supor, o que quer que a pessoa queira. Então, queria trazer alguns desses pontos, né? Também, outro aspecto importante que eu vi muito advogando é que as pessoas constroem para depois tentarem se adequar. E aí fica difícil ficar dependendo de certas anistias que as leis trazem. Né? A lei de uso e ocupação do solo trouxe uma anistia, muitas pessoas conseguiram ter essa anistia, mas continuam construindo e depois se adequando. Então, eu quis trazer também um pouco desses pontos práticos que eu tive na advocacia, tentar dizer que realmente você, como cidadão, pode, sim, lutar pelos direitos, exigir, ir para as audiências públicas, se empoderar dessas informações. Né? Acho que a gente precisa muito dessa educação ambiental nas escolas. E também dizer que assim, eu também quero muito que a ODS 11, né, ela seja implementada, essas cidades e comunidades sustentáveis, e cada um tem que fazer um pouco disso, seja reciclando o seu... Eu não gosto de falar lixo, eu gosto de falar de biomassa de energia, porque aquilo ali pode estar se transformando em outro insumo. Né? Então, fazendo essas pequenas atitudes, você já contribui, querendo ou não, para a cidade. E, por fim, eu encerro com o dizer que eu acho muito bonito, que a gente tem que pensar global, mas agir local. Obrigada. Obrigada, Érica, por sua exposição. Eu realmente, cada uma das palestrantes foi falando alguma coisa e eu fui aprendendo e fui me lembrando tipo de coisas bem comuns aqui do estado de Ceará, não, Gilcinho? Você que, como eu, somos quase que de Massapê, não é? Eu ir ao sul e você Massapê. Mas a gente diz, professora, aqui o cearense fala que está bonito para chover. Né? Não sei se vocês sabem, mas para a gente, quando está nublado, está bonito para chover. Coisa que é inimaginável em qualquer outra região do sul. E todo mundo fala que todo mundo quer um lugar ao sol. O cearense quer um lugar à sombra. Né? A gente já tem sol demais. E uma coisa que me deixa muito feliz é quando eu escuto no avião o piloto dizer céu claro e aberto, porque Fortaleza sempre tem um céu claro e aberto, né? E é nesse sentido que toda vez que a gente volta para Fortaleza, a gente tem aquele amor à cidade, porque a gente acha que os caminhos estarão abertos, que existe sempre um céu claro e aberto, e é sempre uma visão positiva. E é começando com essa visão positiva que eu vou passar para vocês agora, que eu não deveria ser presidente de mesa, mas eu assumi esse papel, então eu vou falar agora em 15 minutos, coisas que talvez eu teria 6 meses para falar para vocês, e eu vou falar muito rapidamente, haja vista que a professora aqui já deu a professora Daniela já falou toda uma evolução histórica, a professora Lucila já fez todo um discurso sobre a função social da propriedade, legislação, ordem econômica e ordem social no constitucionalismo, e a Érica mostrou com tamanha sensibilidade a necessidade de uma cidade mais afetiva, mais emotiva, mais boa de ser vivida, é realmente um direito a uma cidade mais fraterna. Então, eu venho aqui falar para vocês, primeiro, sobre dados gerais, dados regionais e dados locais, para afirmar que nós montamos aqui na Universidade de Fortaleza o observatório da revisão do plano diretor da cidade de Fortaleza. Especificamente, eu vou entrar em foco com a cidade de Fortaleza. Bom, o Brasil, vocês sabem que tem essa população de 210 milhões de habitantes, e aí o grande contrassenso, 8ª maior economia mundial, confirmada agora, novamente, e
79º Índice de Desenvolvimento Humano. Essa semana, de novo, continuamos nesse 79º. Isso é terrível, isso é cruel. Por quê? Porque temos uma concentração de renda absoluta, que, mais uma vez, comprova aquilo que falamos ontem à noite. Uma fortaleza A e uma fortaleza B. Uma fortaleza que tem acesso a todo o saúde, educação, moradia, lazer, proteção à infância, à maternidade. Uma fortaleza que tem acesso ao ensino superior, mestrados e doutorados, e etc. e tal. E aquela outra que vive ainda com o problema da ausência de saneamento básico. Né? Se nós olharmos aí, são esses dados, isso tudo não sou eu que digo, são esses sites aí, o Banco Mundial e o PNUD, são dados que são catalogados em torno de 130 países. Não é? E aí, no Ceará, a gente vive, no Ceará e no Brasil, um dos piores rankings, que é o ranking da violência. Então, quando se fala de forma otimista, que a gente tenta deixar de ser pessimista, de ter uma visão distópica para uma visão utópica de uma cidade mais saudável, a gente esbarra nos rankings de homicídios, não é? Que faz com que o Brasil seja a 7ª maior taxa de homicídio. Fortaleza também fica perdida, vocês vão ver adiante, que é considerada a cidade mais violenta do Brasil, não é? Para minha tristeza, que gostaria desse céu sempre claro e aberto, aí entra aí o ranking do desenvolvimento econômico, não é? Fortaleza está em 10ª posição entre os estados brasileiros. No entanto, no que diz respeito aos 5.565 municípios, nós estamos nessa posição de 467. Como é que a gente diz? Pronto, exatamente. Ainda bem que vocês estão prestando atenção. O estado do Ceará, a gente tem esse ranking aí, não é? É o ranking aí do fluxo dos estados, indicadores de aprendizado, ou seja, em educação a gente está bem na fita, né? Temos 4 estados com maior evolução do que o nosso, mas estamos em 5ª posição. Índice de desenvolvimento da educação é uma das marcas do atual governo. E, no entanto, ainda temos, quando a gente vai para o site do Tribunal Regional Eleitoral, como completamente analfabetos, 8% da população do Estado, 511 mil ou 512 mil eleitores ainda são completamente analfabetos. Então, quando a gente vê essas filas terríveis aqui do lado, que todo mundo teve que fazer a coisa digital, vocês imaginam como é que isso o que é que isso representa ainda para essa parcela da população. Fortaleza, aí, então, está aí o ranking pior, que é esse, que é a cidade com a maior taxa estimada de homicídios, não é? Então, como viver essa cidade fraterna, de andar de bicicleta, de não ter medo, de não pensar que Hobbes é atual, se a gente enfrenta como realmente exercer esse princípio da alteridade, quando aqui na própria Universidade de Fortaleza a gente tem uma escolinha para 600 crianças da comunidade do Dendê, e um pai foi morto na porta ao vir buscar seu próprio filho por gangues, não é? Então, quer dizer, é temerário, né? E aí, quando a gente vê, a professora falou tão bem disso, da violência estrutural e da violência cultural, e ontem eu falei sobre esse autor para os senhores, que é o Juan Gutten, ele fala que a gente vê simplesmente aquilo que é uma violência física, tá? A gente está vendo, a gente está vivendo a questão das mortes, dos homicídios. Mas, enquanto isso, aquele fedor de Paris do século XVIII, já era do século XIX, 1800 e pouco, né? Aquela do filme Perfume, aquilo é ignorado aqui pelos cearenses. Aquilo talvez seja ignorado pelo próprio Brasil, que vive sempre, está tudo bem, e a gente esquece dessa violência cultural e dessa violência estrutural, que acabam sendo invisíveis, não é? E aí, onde vai parar, professora Lucila? A senhora falou tanto dos termos da Constituição, isso aí está previsto aí no artigo 6º, isso aí permeia toda a Constituição brasileira, que já está com 30 anos, a gente acreditando na força normativa da Constituição, saúde, educação, proteção à maternidade, alimentação, moradia. Isso aí tudo está sendo violentado, são questões que estão sendo negligenciadas nessa pirâmide do Gutten como violência cultural e estrutural.
não só no município de Fortaleza, mas é uma característica marcante do Brasil, esse país que é a 8ª maior economia do mundo. E aí a gente tem dados da OCDE que eles falam aí do elevador social, né? Que nós vamos precisar de 9 gerações, 225 anos para resgatarmos e para efetivarmos esse patamar mínimo civilizatório. Tá? Se vocês imaginam que são 9 gerações para a gente conseguir sair desse fosso, tá? E do esforço coletivo, individual, público e privado que isso move, seja a responsabilidade social das empresas, sejam pactos federativos, sejam compromissos de manutenção do poder público, para que a gente possa acelerar isso. Por quê? Porque, no fundo, esse processo de mobilidade ou de imobilidade social, ele aí faz com que as pessoas tenham poucas chances de subir. As que estão no topo permanecem no topo e o elevador social é considerado quebrado, com consequências prejudiciais econômicas, sociais, políticas e, por fim, com a perca de tantos talentos. Quantos poderiam estar sendo inseridos, poderiam estar sendo incluídos, como no capital humano e depois no capital social, no capital intelectual e, na verdade, se perdem nesse combate do dia a dia em razão da ausência de políticas públicas reais de inclusão. Salário, ocupação, saúde e educação são alguns dos elementos que são vistos e são estudados pela OCDE, que realmente fala que a mobilidade social ela é multifacetada. Essas dimensões de ciclo de vida, elas avaliam as chances das pessoas mudarem sua vida. E, infelizmente, dados que não são nossos, dados que vieram da OCDE, de pesquisas estatísticas, fazem com que ainda seja necessário 9 gerações para que a gente possa fazer com que esse elevador social funcione de forma adequada. E aí, do meu ponto de vista, eu peguei e recebi isso aí em alguma coisa de WhatsApp. Para mim, é importante a gente refletir o que impede a plena efetivação de políticas públicas no Brasil. Eu vejo que nós tivemos uma década perdida de partidarismo, de partidocracia, de corrupção e de oligarquia nos partidos políticos, que faz com que, apesar dos tributos pagos, essa burocracia, privilégio, corrupção e incompetência, por maioria das vezes, ela faz com que chegue muito pouco aos reais destinatários das políticas públicas. Plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária anual, que deveriam ser instrumentos efetivos, eficazes no âmbito municipal, estadual e federal, na verdade, se perdem ao longo desse percurso, cuja fotinha não fui eu que fiz, mas que eu acho que é bem adequada à realidade brasileira. A gente vive, então, aí nesse Estado Democrático de Direito, professora Lucila, como uma casinha. Eu disse que eu passei 4 anos para desenhar essa casinha na minha tese de doutorado. Do lado, liberdade, do outro lado, igualdade, e o Estado Democrático de Direito querendo se manter, e sempre a ausência desse patamar mínimo civilizatório, que o artigo 6 faz com que a casa caia de um lado e do outro, e que, não, no fim, a gente não possa falar em Estado Democrático de Direito. Estado, sim, tá. Democrático de direito é uma construção mais lenta, mais cuidadosa, mais responsável que o Brasil, que o Ceará e que Fortaleza e que todos os municípios dos senhores merecem. Olhando aqui para o estado do Ceará, a gente tem essa lista, os 10 municípios com menores índices de desenvolvimento municipal. E Aiuaba, alguém aqui é de Aiuaba? Olha aí, a família da doutora, vendo? Pires, Ferreira, Catarina, Umari, Abaiara, deputada Irapuã Pinheiro, Tejuçuoca e Tarrafas. Alguém mais de algum desses municípios? Né? Se sim, eu espero encontrar vocês ano que vem dizendo, professora, aquilo ali mudou. Tá? Nós não estamos mais nesse ranking tão miserável de sermos os municípios com pior ranking. Na época que eu estudei realmente isso, era Irapuã Pinheiro, era outros, né? Então, Irapuã Pinheiro está ali ainda, coitado. Enfim, os melhores, Eusébio, Fortaleza, São Gonçalo, Aquiraz, Maracanaú, Horizonte, Barbalha e Sobral. Tá? Então, esses municípios se encontram nesse ranking de melhor índice de desenvolvimento municipal. No que pertine ao Observatório de Participação Social e a Efetividade do Direito à Cidade, na revisão do Plano Diretor,
está sendo montada agora aqui pela Universidade de Fortaleza. A gente mandou essa proposta para a diretoria de planejamento. Temos alguns membros aqui, dentre eles o Robério, não é, que é o nosso doutorando e é funcionário, procurador também da Assembleia Legislativa, e estamos juntos nessa perspectiva de acompanharmos esse novo plano diretor. E por que estudar a cidade? Bom, por essas razões aí todas, né? A população mundial, eu vou olhar aqui meu tempo, senão eu vou me acabar aqui, e vocês vão ficar com raiva porque eu estou falando demais, 16 milhões, 1 bilhão, etc. e tal. Liberdade econômica, de novo, alimentação, moradia, lazer e tal. Isso aqui tudo está dentro dessa força que a professora Lucila falou de um lado, que é mais liberalismo, mais Estado, menos Estado. Né? Quem é o Estado que a gente quer? A gente quer um Estado interventor, um Estado regulador, ou a gente quer um Estado mínimo? Qual é a forma de Estado ideal para que a gente possa realmente garantir esse patamar mínimo civilizatório e garantirmos esse Estado democrático de direito? Do meu ponto de vista, não tem uma resposta absoluta mundial, ele deve corresponder às realidades locais. No caso do Brasil, eu acho que é necessário e é ideal que a gente tenha ainda esse Estado regulador da economia, aquele que incentiva e aquele que reprime. Né? Não há de se falar em Estado interventor, do meu ponto de vista, porque já deu tremenda zebra. Bom, alguém há de discordar de mim, Venezuela, Colômbia, e, sei lá, Cuba e etc. e tal. Para alguns isso é o paraíso, para mim isso é um inferno. Liberdade de vocês de escolha. Para mim o ideal ainda é um Estado regulador, aquele que garante esse patamar mínimo civilizatório, mas que permite a liberdade. Haja vista que, para mim, apenas o acesso ao emprego e à renda são capazes de garantir a emancipação. Eu não vejo ninguém sem emprego e a renda emancipado. Então, daí eu não vejo como um Estado interventor da economia ser capaz de providenciar isso. A gente resta sempre num patrimonialismo, num clientelismo, em diversas esferas de corrupção, quando você vai perdendo a sua liberdade individual em favor de alguém que se acha que é o grande protetor. População estimada de Fortaleza, 2,6 milhões de habitantes, já se fala em 3 milhões de habitantes. E aí vai a gente mostrando aqui para vocês, essas zonas de Fortaleza vão piorando, essas partezinhas pretinhas, vai ficando mais grave, quando vocês vão vendo, primeiro é violência, saúde debilitada, e concentração das mazelas urbanas. Só se salva aí essa parte verde escura, essa parte verdinha clara, como realmente aldeias de possibilidade de uma vida considerada normal, ou quase. Eu moro ali na Praia de Iracema, não é, que seria um bairro privilegiado, e a gente não consegue descer para o calçadão em razão dos baculejos. A professora sabe o que é baculejo? Não, alguém depois explica a professora o que é um baculejo, mas ninguém pode descer para ir para a missa do lado, 5 horas da tarde de sábado e domingo, em razão do policiamento, em razão do empoderamento popular das pessoas que saem de outros bairros e que vão para lá fazer as suas manifestações culturais, como espancamento e etc. e tal, e aí chega a polícia com balas de borracha atirando, e aí quem... carrinho de criança, bom, enfim, eu moro bem ali naquela partezinha verde clara ali da Praia de Iracema, em frente ao aterro. Então, Constituição da República Federativa, eu vou pular porque a professora Lucila já falou sobre todo o arcabouço legal, e aí, então, o famoso Plano Diretor da Cidade é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, e aí, professora Érica, é importante que a OAB realmente esteja presente em cada um desses passos, né? O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual e as leis de diretrizes e ao orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades neles contidas, né? Aí tem um histórico de toda a questão do planejamento urbano de Fortaleza. Eu vou deixar esse PowerPoint para quem quiser talvez utilizar, manusear e melhorar, não é? Está aí o mapeamento de Fortaleza, não é? Coleta de dados, mapeamento comunitário e tal. E aí, então, esse projeto de revisão do plano diretor deve ser inclusivo, colaborativo e participativo. E, com certeza, a Universidade de Fortaleza preparou esse observatório
e vai ser parceiro desse Observatório da Participação Social. E esse projeto conta com o nosso Departamento de Incentivo de Investigação. Caráter consultivo e deliberativo, sistematizar e coordenar, gerenciar. Todos esses órgãos fazem parte desse plano de revisão do plano diretor da cidade de Fortaleza. Ele quer incluir esse núcleo gestor, todos esses organismos aí presentes, não é? Para que, por meio de uma linguagem acessível, por meio de um processo de melhoramento, por meio de uma participação, seja possível discutir cada emenda, que sejam feitas votações, conferências nas cidades, para que ocorra aquilo que se chama o empoderamento popular, o empoderamento social, para que a gente possa fazer justamente aquilo que a professora Daniela falou, o sentimento de pertencer, o sentimento de Fortaleza nos pertence, bairro a bairro. Fortaleza, professora, é tão engraçado, eu começava aqui minha aula com uma frasezinha de uma moça que foi fazer uma entrevista aqui em um dos bairros, que ela perguntava assim, quem é Che Guevara na balada? Alguém já ouviu isso? Né? Era na época da prefeita Luiziane Lins, então fizeram aqui um centro educacional, um Cuca, e botaram o nome do Cuca de Che Guevara, tá? E a pessoa, ela chegava, vocês sabem quem é Che Guevara? Não. Você não sabe que Che Guevara foi isso, aquilo, outro? Não. E ela então dizia, quem é Che Guevara na balada? Eu não sei se ainda esse Cuca existe com esse nome, mas era engraçado, porque meus alunos, às vezes, eram tão aéreos, que eu disse, gente, vocês não sabem quem é Che Guevara na balada, né? Porque aqui eu falando de Maquiavel, Hobbes, Rousseau, etc. e tal, e, por vezes, não é bem essa o contexto que os alunos da graduação gostariam que a gente falasse. Eles querem que eu fale de petição inicial, e etc. e tal, e eu realmente... Eu já confesso para vocês que eu já acho isso um pouco cansativo. Me desculpe os nossos colegas advogados, mas depois de 38 anos desse exercício, eu já acho meio cansativo. Enfim, aqui são os territórios de Fortaleza, divididos por zonas. O Pedro Rocha, ele tem feito um bom trabalho sobre isso. Ele tem feito essa exposição que faz com que os nossos alunos queiram participar melhor dessa forma de colaborar com o novo plano diretor da cidade, com a revisão. Agora vão começar o recebimento de proposta e, enfim, repito aqui a frase do prefeito Roberto Cláudio, que ontem e hoje, e por apoiar esse evento, ele disse que esse plano ele tem que ser produzido de baixo para cima em ambiente comunitário, justamente para incentivar essa questão do pertencimento. Não é? Não adianta, não é possível mais a gente vir com coisas prontas, com coisas decididas, porque senão vai fazer justamente como a professora diz, eu vejo dia a dia, porque minha casa fica em frente à estátua de Iracema, né? Uma estátua de Iracema que foi doada por um escultor reputado do estado do Ceará, e eu vejo o povo andando de skate em cima da estátua. Eu só falta morrer, né? Eu já cheguei a descer para brigar, hoje eu já não faço mais isso. Né? Riscam a estátua, pintam a estátua, arrancaram o arco da estátua, eles não sabem quem é Iracema. Bom, enfim, esse observatório de participação social abre seu convite a todos os senhores que queiram participar conosco, né? A gente vai fazer reuniões mensais e vamos divulgar, e será um prazer tê-los todos conosco aqui na Universidade de Fortaleza.